A gente está num período de volta às aulas, eu acho que é importante a gente entrar nesse assunto, porque o adulto ainda consegue se controlar, entender que tem algo errado acontecendo, entender que foi logo após ter comido alguma coisa, logo na sequência de ter tocado em alguma coisa. A criança já é mais complicado, né? Qual é a orientação para a criança agora, que vai ter contato com muitas outras crianças, que vai estar na escolinha? A gente falou aqui no outro podcast sobre a parte imunológica que está começando a ser desenvolvida. Então, esse contato, muitas vezes, com vírus, com bactéria, também é importante para criar essa imunidade. O que o papai, a mamãe, o responsável, a vovó, precisa ficar atento ali para poder não ter problema? Vamos lá, então a gente tem duas coisas. Primeiro, essa parte de prevenção. Existe um período na vida da criança, ali por volta entre 6 meses, onde começa a introdução alimentar em 1 ano, que é importante o paciente ter contato com o máximo das proteínas alergênicas possíveis. Então, por exemplo, o leite, o amendoim, o ovo, o trigo, a soja. O leite geralmente é depois de 1 ano, mas a mãe que amamenta já pode ir tendo um contato com leite. Mas é importante o paciente já ter contato com essas proteínas mais alergênicas o quanto antes, porque é um período que o corpo chama de janela imunológica. O corpo está adaptando às coisas novas que estão entrando, está construindo a imunidade daquele paciente. Então, se ele for tendo esse contato precoce, reduz os riscos dele ter alergia futuramente, tá? Reduz, lógico, não é regra. Isso é muito interessante, né? Eu nunca tinha parado para pensar, porque você começa a introduzir essa parte alimentar, a criança vai ter contato ali com alguns alimentos que ela nunca teve antes. Exatamente. Então, pode ser o primeiro sinal. Ao mesmo tempo que é importante, como a gente fala aqui sempre com a nutróloga, a doutora Isa, que está aqui, sem introduzir alimentos saudáveis, também é um termômetro para ficar esperto ali com o que a criança pode ou não ter algum tipo de reação, né? Mas nem pensando na reação, João, não pensando de você comer e identificar a reação logo. É do organismo acostumar com aquela proteína nesse período de construção. Porque, por exemplo, às vezes o paciente vai comer amendoim com 5 anos. Então, já acabou a janela imunológica, ele nunca teve contato com amendoim até hoje. E a chance dele ter uma reação é maior, porque o corpo dele ficou todos esses 5 anos sem saber o que era um amendoim e, de repente, ele vai comer um amendoim, entendeu? Então, a falta de experimentar alguns tipos de alimento podem causar futuramente algum tipo de alergia. O que acontece muitas vezes? A criança, o paciente chega e nunca comeu nada daquilo, e aí acontece dele pegar, comer e ter alguma coisa. E às vezes a mãe fala assim: doutora, eu tenho histórico de alergia, ou o pai tem, ou o irmão tem, ou uma tia tem, então eu não vou dar leite até tantos anos, ou não vou dar amendoim até tantos anos, porque alguém da família tem. É o contrário. Quanto antes você der, melhor, entendeu? Isso acontece muito com as mães, assim, de ficarem na dúvida: mas tô com medo de dar o leite, o ovo, o camarão. Quanto antes você der, melhor. Entendeu? Tá nesse período que o corpo está acostumando. Exatamente. E pode ser que ele não desenvolva. Perfeito. Tipo acaba reduzindo os riscos dele ter alergia futuramente. Então, essa janela imunológica, a importância de introduzir os alimentos alergênicos o quanto antes para reduzir os riscos futuramente, mesmo que você tenha histórico familiar. Mas entendeu? Se tem histórico familiar, é importante ficar atento quando ela Na criança alergia for alimentar, consumir, nem não. tanto. Pode ficar mais tranquilo, entendeu? Normalmente, se tiver uma reação, vai ser uma reação mais leve. Exatamente. Não é porque o seu pai teve alergia de leite que você vai ter, entendeu? É diferente, assim, até da rinite, da dermatite, que é mais comum, se tem histórico familiar, você ter. Mas a parte de alergia alimentar, como existe alergia a todo e qualquer tipo de alimento, não é porque alguém teve que você vai ter, entendeu? Então, o pensamento é o contrário. Quanto antes você introduzir, melhor é.